Bíblia é cheia de personagens aparentemente ocultos e que o leitor desavisado pode não perceber a dinâmica de um conflito de ajudas e de muitas coisas que estão acontecendo ao redor. Homens, anjos, pessoas que aparecem e desaparecem, mas que são fundamentalmente importantes para que as coisas aconteçam. Hoje, num diálogo maravilhoso entre Jesus e seus discípulos, nós vamos perceber as muitas dimensões de uma vida de fé com Deus e as dinâmicas que podem influenciar a vida de um discípulo. Está começando o seu Fé para Hoje. Estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje e eu tenho um convite para te fazer. O convite é você fazer parte dessa escola que é constituída de muitos alunos, de um conhecimento acumulado de milênios. Você está vendo esse manual de estudos aqui? Jesus, o restaurador da vida. Ele foi preparado e a melhor notícia é que ele é entregue a você de forma totalmente gratuita. Como você faz para adquirir? Pegue o seu telefone e ligue 0 operadora 12 21 27 31 21. Ao conectar-se no telefone, você vai ser bem atendido e ali você vai dar as informações para fazer com que esse guia de estudo chegue à sua casa. Você pode escolher dois caminhos também. Um é simplesmente apontar seu celular para o QR Code aqui. Ao apontar seu celular, você vai ser encaminhado neste caminho para adquirir o guia de estudos. Ou você pode acessar o site biblia.com.br. Você pode escolher. O que você não pode é escolher ficar fora dessa. Uma das coisas que muito me impressionam na Bíblia é quando Jesus se aproxima de qualquer pessoa e faz perguntas. E se você olhar para a Bíblia, as perguntas estão de uma ponta até a outra. Onde estás? Moisés, o que você tem na sua mão? Quem foi que me tocou? Queres ser curado? Onde estão seus acusadores? Quem dizem os homens que eu sou? Jesus faz perguntas o tempo todo e a maneira como o raciocínio de Jesus se conecta aos nossos é muito interessante e revela o seu amor. Jesus nunca lidou com você ignorando a sua inteligência. Da mesma maneira, ele não conversa conosco assumindo completamente as responsabilidades. Ele conversa com as pessoas e fala: o que diz a lei? Como interpretas? E nesse momento, as nossas respostas também nos responsabilizam nas nossas expectativas. É interessante pensar que eu faço perguntas porque, obviamente, a quantidade de coisas que eu não sei é muito maior do que as coisas que eu sei. Mas ele sabe tudo, então também é óbvio pensar que as perguntas de Jesus não geram conhecimento para ele. As perguntas de Jesus geram uma localização para as pessoas que estão conversando. Caim, onde é que está o seu irmão? É óbvio que Jesus sabia onde é que estava o irmão, mas Caim não tinha ideia da roubada que ele tinha entrado. Caim, onde está o seu irmão? É um braço estendido de Jesus dizendo: estou facilitando a sua confissão porque o meu perdão vai vir para você de forma fácil, mesmo que eu pague por isso. Deus faz perguntas, é melhor atentar para as perguntas que Ele está fazendo, porque as perguntas que Ele está fazendo não vão gerar um pouco mais de informações para Ele, Ele sabe tudo, mas vão gerar para nós um conhecimento vital para o próximo passo. O relato que nós vamos analisar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e eu leio com você a partir do verso 13. Uma história curta, densa, de um diálogo maravilhoso. No verso 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? No verso 14 vem as respostas da análise de popularidade de Jesus, e eles naquela pesquisa queriam saber como que Jesus estava chegando na mente dos seus ouvintes, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Que conversa significativa.
Jesus chega para os discípulos e os discípulos estão entre o povo. Eles eram homens do povo, vinham de profissões diferentes, um era coletor de impostos, uma parte deles era pescador. Eles eram pessoas do povo e o povo estava representado ali entre eles. E obviamente eles tinham outros amigos, eles conversavam, eles ouviam e Jesus chega para eles e fala: o que o povo está dizendo a meu respeito? Olha as respostas. João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Qualquer um de nós, eu confesso, gostaria de ser comparado ou que as pessoas olhassem para mim e perguntassem, ao ser perguntado, elas dissessem que eu pareço com João Batista, tremendo, o maior dos que nasceram de mulher. Elias, simplesmente o grande profeta Elias, ou Jeremias, o profeta da Nova Aliança, ou alguns dos profetas, tanto faz, qualquer um dos personagens bíblicos dessa categoria para mim estava suficiente. Mas Elias é um homem grande de Deus, João Batista também, Jeremias também. Eles são homens grandes de Deus, mas não são Deus. Todas as respostas estão equivocadas. Isso me leva a pensar com seriedade sobre uma coisa. Se nós começarmos a construir a nossa concepção sobre Jesus a respeito do que o povo está falando, nós vamos ter concepções românticas, muitas delas serão interessantes e uma parte delas será admirável, mas não é o que a gente precisa. Se você sabe alguma coisa sobre Jesus, e seja lá o que você sabe, seja grande ou pequeno, foi construída a partir de concepções que não vieram da revelação dele, a sua vida corre risco. Jesus definiu a vida eterna no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não João Batista, não Jeremias, não Elias, porque todos os profetas só existiram por causa dele. Esse mesmo Jesus disse que as Escrituras só o são, e só o são um livro importante, porque a vida eterna contida nas Escrituras estão porque elas falam dele, e é importante conhecer ele como ele é. Não siga o povo, siga Jesus. Me impressiona pensar que as pessoas naquela época desfrutavam de algo que muitos de nós desejam ardentemente: uma comunicação pessoal com o Filho de Deus. Mas ainda assim, não conseguiu entender quem ele era. Aquelas pessoas comeram o pão que Jesus multiplicara, ouviram o sermão que ele pregara. Muitas pessoas foram curadas por ele, muitas foram tocadas. Ter essa oportunidade é algo simplesmente maravilhoso, sem nenhuma dúvida. Mas a despeito disso, elas tinham uma enorme dificuldade de identificar Jesus tal como ele era e é. Herodes Antipas pode ter sido responsável por colar a Jesus a personalização de João Batista. O evangelista Mateus nos ajuda a entender. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 1 e 2. Segundo Donald Carson, a sua consciência culpada, aparentemente combinada com uma visão supersticiosa de milagres, pode ter gerado essa teoria. E é plausível também pensar que está nos milagres a associação de Jesus também com Elias, e há muitas similaridades entre Jesus e Elias. Ambos exerceram interferência sobrenatural nas forças da natureza, alimentaram miraculosamente famintos, multiplicaram comida. Jesus e Elias trouxeram de volta da morte filhos de viúvas. A mensagem enérgica, poderosa e a pregação do julgamento contra as pessoas e contra o templo associam Jesus a Jeremias. A verdade é que João, Elias, Jeremias e qualquer outro dos profetas eram partículas de Cristo, imagens dele, e falaram sobre ele, fazendo atos que remetem a ele, criados por ele e agindo com o poder dele, mas não eram ele. Se um dia eu parar e encontrar algumas pessoas falando sobre a minha pessoa e elas começarem a me definir como alto, loiro, de olho azul, ou japonês de cabelo amarelo ou de olho puxado,
eu vou achar a conversa interessante, mas eu não vou levar muitos segundos para concluir de que elas estão falando o meu nome, mas estão falando de outra pessoa. É irritante, se você já passou por essa experiência, quando as pessoas começam a conversar sobre você, descrevendo uma pessoa que você não é. Na minha mente, vem automaticamente uma frase: por que não perguntou para mim? Eu digo para você o que eu estou pensando. Nós fazemos isso o tempo todo com Jesus. Nós descrevemos Jesus e o mundo fala sobre Jesus, até cita frases de coisas que ele nunca disse. A verdade, a tentação que se passa pela humanidade em cada dia é fazer Jesus à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o Jesus popularizado fora da Bíblia, ele é um gatinho de Judá, ele mia e as pessoas não querem que ele ruja muito. Mas Jesus, tal como ele é, ele não veio para cá para se parecer comigo. Ele veio para cá para que eu entendesse a diferença que existe entre o meu projeto original e ele, e eu sentisse vontade de me parecer com ele. Ele é tudo que eu não sou, ele é tudo que eu não fui, e ele é o que eu preciso desejar a ser. Mas na prática da vida, muitas vezes, quando Jesus parece torto e não cabe na nossa vida, a gente vai achatando. Então Jesus parece alto demais para caber nos nossos projetos baixinhos e a gente vai abaixando Jesus. Ele parece grande demais para caber nos nossos planos estreitos e a gente vai estreitando Jesus. E ele é forte demais para caber naqueles decibéis ou naquela voltagem baixa que eu coloquei a minha vida, e eu vou diminuindo o poder de Jesus, e no final desse processo o que acontece é que Jesus está tão parecido comigo, que eu escuto ali o mal rugindo, latindo perto de mim, e eu não consigo confiar em ninguém parecido comigo para enfrentar um problema maior do que eu. E a religião fica triste. Ao ler os evangelhos, percebemos a preferência de Jesus pela expressão Filho do Homem, ao contrário de Messias. É a maneira que ele prefere e refere-se a si mesmo na sua preferência. Podemos inferir que as pessoas desgastaram o conceito bíblico de Messias de uma forma tão intensa que, mesmo que Jesus usasse a palavra certa, ela já estava na mente das pessoas ressignificada. Jesus demonstrou, portanto, uma preocupação que se liga aos nossos dilemas hoje. O Jesus que nós falamos pode não ser o Jesus que as pessoas estão ouvindo ou imaginando. Mais do que nunca, ele deve ser apresentado a partir da revelação. E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Ele é o eixo fundamental de toda a revelação, absolutamente. Ele é a revelação, o principal mensageiro, o conhecimento de Deus. João afirma: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Sem o conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo, não há cristianismo. Capítulo 16, verso 15 diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Isso é tão Jesus. E ele faz isso direto, com muita frequência. Porque para mim é tão confortável quando ele chega para mim e fala: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Se eu sento no meu sofá, falo: Jesus, senta aí que eu vou falar. E eu começo até a citar nomes. Olha, e cito o nome dos meus amigos, o que eles estão falando de Jesus, dos meus inimigos, das pessoas que não professam a mesma fé que eu. Eu falo das pessoas que estão do outro lado do mundo. Eu falo do Jesus que foi publicado na televisão. E para mim eu posso começar e terminar uma conversa tranquilamente com Jesus falando disso, mas ele tem uma mania de não deixar que as coisas fiquem assim, e na próxima, no primeiro passo, ele nunca fica na superfície do meu coração. Ele avança com velocidade e decisão e diz: e você? O que você está dizendo que eu estou? Aqui os discípulos responderam, o povo, as pessoas, eles estão dizendo que você é João Batista, que é Elias, que é Jeremias. Ele falou: tá bom, e você está falando o que sobre mim? E você? Porque eu digo sobre Jesus de muitas formas. Eu posso passar o dia inteiro sem abrir a boca e falar muitas coisas sobre Jesus. Eu posso olhar para as pessoas e dizer de um Jesus que transforma e apresentar um Jesus transformador, mas se essa transformação não for enxergada em cada parte da minha vida, eu estou dizendo alguma coisa de Jesus e posso estar falando para as pessoas de um Jesus que se diz transformador, mas fracassa em transformar.
O que eu digo sobre Jesus? Eu falo de um Jesus que perdoa, mas tenho dificuldades em perdoar ao mesmo tempo que me sujeito a uma transformação constante. Como eu posso representá-lo falando coisas que ele não falaria? E você? O que você está dizendo sobre Jesus? Neste momento, Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Que resposta! Duas coisas aqui são muito importantes. A primeira é o fato de Jesus me fazer lembrar de quando eu voltava da escola com um boletim cheio de 10 e eu vi alguém falando assim: nossa, que resposta fantástica você colocou nessa prova, ou que nota boa. Provavelmente não foi você que falou. Pedro fala assim: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Deus lhe afirma: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, essa resposta é tão boa, mas tão boa que eu tenho certeza que não foi você que disse. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o seu próprio espírito, o espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2, 6 a 10. Notou? O contexto é poderoso. A sabedoria não alcança, mas a vontade de Deus em se fazer conhecer chega até nós, superando as limitações dos nossos ouvidos, olhos e imaginação. Deus revelou. Os poderosos como Herodes fecharam sua mente entorpecida para o Espírito Santo e não viram nada mais do que um carpinteiro. A afirmação de Jesus não é só uma correção a Pedro, ou colocando ele no seu devido lugar, ou fazendo Pedro baixar a bola. Não é isso. Ele não estava humilhando Pedro. Ele chama Pedro de uma pessoa bem-aventurada. É a realização espiritual ser um bem-aventurado. Ele diz que não foi carne e sangue que o revelou. Essa expressão na boca de Jesus está dizendo que era impossível a Pedro ter concluído isso de alguma forma que seja nos instrumentos humanos. Vamos pensar assim, simplificadamente. Das grandes áreas de conhecimento que nos advém, uma delas é a filosofia. Um questionamento exaustivo gera conhecimento. A ciência, nas suas experimentações e repetições, elas também geram conhecimento, e a filosofia e a ciência produziram uma quantidade enorme, se não a maioria das coisas que sabemos. Mas elas se unem numa coisa: o objeto a ser estudado é menor do que o ser que está estudando. Assim, todo instrumento que usamos para compreender a realidade, ele é muito menos complexo do que a realidade. Mas aquele que está utilizando o instrumento é superior a qualquer realidade. Vou simplificar mais ainda. Não dá para colocar a célula como sendo mais importante do que o cientista e a sua vida, porque o cientista faz ciência para as pessoas. Quando a gente fala de Jesus, algumas coisas são destacadas ali. A primeira é que tudo o que você sabe sobre Deus, de uma forma ou de outra, foi Ele que contou. Nenhum ser humano fez descobertas a respeito de Deus. Tudo, absolutamente, que a humanidade sabe sobre o espiritual e o sagrado, ou sobre o ser que controla tudo que existe, foi Ele que contou. Nós não descobrimos, Ele se revelou. Deus, Ele é grande demais para os nossos instrumentos de pesquisa, mas Ele é amoroso demais para ficar além de nós. Ele se revela, Ele conta. Há uma sujeição no processo de conhecimento. Deus olha para Pedro e fala: Pedro, Deus contou para você isso, mas isso está na essência do Evangelho. Eu quero ler um texto com você.
verso 18, Jesus também diz a Pedro: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos destacar algumas coisas dos destaques que Jesus dá. O primeiro é que Jesus faz, no seu bom humor e na maneira genial com que ele usa as palavras, muitas aplicações. A primeira é que Pedro, a rocha, é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Essa rocha é a frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está sob a rocha também, que sustenta tudo. Não, a igreja não está sustentada sobre Pedro, mas ela está sustentada sobre aquilo que Pedro disse, que Deus é, em Jesus Cristo, sustentáculo. A segunda coisa, e muito importante, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Deus coloca em todos nós uma confiança na construção do seu reino. Podemos fazer parte do reino na certeza de que ele nunca será derrotado. E a terceira, e preste atenção nisso, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno é um termo comumente usado na Bíblia para sepultura, ou seja, a morte não vence o evangelho. Mas aqui também tem uma coisa: porta não é um instrumento de ataque. Ninguém ataca. Já imaginou uma guerra onde o exército vem com portas? Portas são instrumentos de defesa. Nós fechamos a porta para nos defender. Nós vamos para casa e no momento de dormir nós trancamos a porta para estarmos protegidos. As cidades que os discípulos tinham em mente eram cidades muradas e com grandes portas. Quando um exército chega diante de uma cidade murada, ele vai atacar as portas. Se as portas não prevalecerão contra ela, significa que quem está no ataque é a igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está diretamente conectado com a frase: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide. E aqueles que se levantarão contra o Evangelho não prevalecerão, mas Deus não te chamou para jogar na defesa. O Evangelho sempre joga no ataque. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. Jesus não está dando autoridade exclusiva a Pedro somente. Ele está falando com Pedro sobre o seu apostolado e ele está representando todos. 2 capítulos adiante, Jesus confirma o caráter coletivo de sua declaração. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 15 a 20. Note que o texto esclarece a luta da igreja para ligar o mesmo verbo, desses, da raiz deo, amarrar alguém no campo da graça da salvação. Essa é em essência a batalha da igreja, através do evangelho, ligar pessoas ao céu. Mateus constrói o relato com 2 episódios. Do capítulo 16, verso 13 até o 20, acaba aparentemente uma conversa, e no versículo 21 ao 23 há uma conexão desde esse tempo. Se elas estão acontecendo imediatamente após, eu não sei, mas que elas se relacionam sim, maravilhosamente. Porque no verso 21, Jesus diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no 3º dia. Jesus diz da essência da sua missão, e aqui ele chama a nossa atenção para uma coisa: Deus é amor, e amor é o seu DNA. Tudo que ele faz por amor.
Jesus veio aqui e nós olhamos a maneira como ele falava, a maneira como ele agia, como ele tratava as pessoas, e ele se mostra inevitavelmente para a gente como um exemplo. Mas a essência da missão de Jesus não era vir para ser simplesmente o nosso exemplo por uma simples razão. Não é possível que eu consiga fazer todas as coisas que ele fez, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como disse Paulo. Jesus, antes de ser meu exemplo, ele veio para cá para mostrar também o que eu não sou e o quanto eu preciso buscá-lo para ser transformado. Mas ele é o meu substituto. Quando ele chama e mostra a lógica do seu amor, dizendo que ele deveria morrer e a forma como ele deveria morrer, ele se coloca e amadurece na mente dos discípulos o caráter substitutivo da salvação. No livro Patriarcas e Profetas, página 37, podemos ler: Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. O conflito entre o bem e o mal começa com o pai da mentira gerando dúvidas e atacando o caráter amoroso de Deus em seu governo do universo. Faz parte da salvação responder à grande pergunta: Deus é digno? Na cruz, a maior demonstração de amor que já se viu respondeu plenamente à pergunta sobre o caráter de Deus. Quantas pessoas estavam participando daquela conversa? A conversa começa com Jesus dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos estão na frente deles e são todos representados por um Pedro, que responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, na junção, transformando o coletivo no individual, temos no primeiro momento Jesus e Pedro. No segundo momento, Jesus começa a dizer das coisas que iriam acontecer com ele e Pedro responde: essa não é a visão que a Bíblia quer te apresentar. Porque se você olhar para a Bíblia, olhar para o texto mais uma vez, responda a pergunta: quantas pessoas estão nessa conversa? Vamos voltar? Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? E o Pai do céu responde. A voz de Pedro apareceu, mas Jesus identificou alguém que estava na roda de conversa. Ele disse: não foi você que falou, tem mais alguém participando dessa conversa. Foi o Pai que falou e usou sua boca. A história continua na narrativa, Jesus fala uma coisa e Pedro diz: Senhor, não faça isso. E Jesus identifica que não eram 13 pessoas que estavam participando ali, tem mais um. Ele falou: para trás, Satanás. Pedro não responde nenhuma pergunta. Na primeira vez que ele abre a boca, Deus fala. Na segunda vez que ele abre a boca, Satanás fala. Pedro não fala. E aqui está a grande lição dessa história, desse episódio com o discípulo. Porque nele, você e eu nos encontramos. Você já abriu a boca, falou hoje e vai continuar falando. E a pergunta é: se você estivesse falando com Jesus agora, quem ele identificaria como o autor da sua frase?